Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Então, gente, boa noite. Vamos dar seguimento, falando de doenças colestáticas hoje, especificamente de síndrome de Alagille. O artigo que a gente escolheu foi esse artigo, das curvas de crescimento específicas para a condição de crianças com síndrome de Alagille, que foi um artigo publicado no JAMA e é um dos 3 artigos do GALA que saíram no último ano, Então, um último ano muito produtivo para essa coorte aí, Tem um artigo super legal também falando sobre níveis de ácidos biliares e como a colestase resolve, mas os ácidos biliares ficam elevados ali acima de 100, contando pra gente que o prognóstico daquela criança vai ficar ruim, mas isso é outro artigo, Esse daqui teve como contexto, importância e objetivo realmente, discutir a questão do problema central, que é um problema central relativamente simples, de que a gente usa curvas populacionais típicas, curvas de crianças da OMS ou do CDC, para avaliar a síndrome de Alagille, que é uma condição genética rara e que a gente já aprendeu que tem um padrão próprio de crescimento. E isso é muito crítico para a gente, porque como pediatras nós sabemos que o crescimento é um indicador central de saúde na infância, e aí se a gente está avaliando uma condição que tem um padrão diferente, a gente pode ter uma interpretação clínica distorcida disso, principalmente quando a gente discute terapia, decisão de transplante ou até mesmo avalia a resposta às novas terapias disponíveis, Não é um estudo de intervenção, é um estudo descritivo, robusto, baseado na coorte Gala e tem esse objetivo de desenvolver as curvas de crescimento específicas que a própria Benita, que é a autora principal desse artigo, já tinha publicado no passado curvas que ela mesma tinha uma própria crítica, porque eram pacientes excessivamente doentes, E aqui a proposta é fazer algo mais representativo. Como objetivos secundários, comparação com curvas do CDC, analisar o subgrupo, que tenha mais do que 10 anos de segmento para entender essa questão do longo prazo que não estava muito claro, e descrever a antropometria do nascimento. Então, o desenho é derivado a partir da coorte Gala, Não são todos os pacientes que são incluídos, porque tem a questão dos critérios de inclusão. Nessa análise, temos 69 centros de 30 países, a distribuição está descrita aí, eu não vou ler. É um estudo retrospectivo, multicêntrico, internacional, com participação, com representatividade, de alguns centros do Brasil. Aqui, avaliadas exclusivamente crianças nascidas a termo, Então foram excluídos os prematuros, principalmente pela discussão ali um pouquinho mais inicial, um pouquinho dos dados de antropometria. E também foram avaliados somente os dados até a realização do transplante, O motivo dessas exclusões, era evitar vieses reconhecidos que a gente sabe que tem em relação ao padrão de crescimento associado à prematuridade e também no pós-transplante que a gente sabe que existe um catch-up. Então, são curvas que representam síndrome de Alagille com fígado nativo e sem tratamento, tá, gente? Que é uma das coisas que eu vou citar na limitação, Sem tratamento direcionado. Então, e a maioria desses pacientes com um fenótipo hepático dominante, porque quem participa do GALA são hepatologistas, principalmente. Em relação à metodologia, eu precisei super ir ler, porque eu não entendia nada o que era esse GLAMS aí, o Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape. E, aparentemente, é uma metodologia super robusta, super conhecida, e na verdade já é a metodologia que foi utilizada para as curvas de desenvolvimento tanto do CDC quanto da Organização Mundial de Saúde, E a preferência por esse modelo estatístico robusto é porque ele vai conseguir estimar
todas essas variáveis aí que eu listei logo depois dos meus erros de português que estão no slide. Então, mediana, variabilidade, assimetria, né? E a curtose, os valores muito extremos. Então, o objetivo aqui foi não utilizar a média simples, porque média simples ela não permite uma boa avaliação tanto de assimetria quanto de variabilidade, né? Então, dessa forma, eles conseguem criar uma curva mais suave, que eu vou mostrar para vocês, percentis bem realistas, apesar de ter alguns pontos ali de um pouquinho de dissipação dos dados. E eles fizeram diversas análises de sensibilidade para ver se as curvas realmente funcionavam, né? Então, nessas análises de sensibilidade, o que eles perceberam foram diferenças menores do que 1% entre aquilo que eles esperavam, que eles observavam, e que as curvas eram super estáveis, basicamente meio que demonstrando a robustez desses dados. Uma das coisas que está discutida no artigo, que eu não coloquei no slide, né, é que eles identificaram um problema quando a criança hospitalizava, tinha um monte de medida, né? Então, porque às vezes tem peso diário, né, e estatura semanal. Então, isso gerava um viés, e aí, para solucionar isso, o que os autores fizeram foi criar intervalos padrão de tempo, que é bem condizente com aquilo que a gente pratica na pediatria. Então, era mensal nos primeiros 2 anos, e depois trimestral entre 2 e 5 anos, e semestral a partir dos 5 anos, selecionando, através de modelos estatísticos, uma única medida para cada intervalo que eles colocaram. A tabela 1 do artigo, né, mostra para a gente a distribuição das características principais, não foge daquilo, né, que a gente já conhecia de achados do Gala, né? Então, a grande maioria dos pacientes com variantes JAG1, colestase neonatal com com uma prevalência ali em torno de 80%, na corte geral do Gala era 85%. Enfim, tem pequenas variações, porque nem todos os pacientes foram incluídos, visto que excluiu transplante, excluiu prematuridade, mas assim, sinceramente, até aí, nada muito diferente. Para a análise que eles fizeram de peso, foram incluídas, então, 1.200 crianças, tinha que ter mais do que uma medida para ser incluído na análise, e na análise de estatura, 1.106 crianças. Tinha mais medidas de peso, como a gente esperava, do que medidas de estatura, então quase 10.000 medidas de peso, eram 9.800 e qualquer coisa, em torno de 8.500 medidas de estatura. Em relação à gravidade dessa coorte, que é um problema relevante, porque foi a crítica às curvas anteriormente propostas. Então, 82% de colestase neonatal, 25% dos pacientes foram a transplante e 8% evoluíram a óbito. As causas de óbito são aquelas que a gente já conhece, em primeiro lugar, doença hepática, mas também cardiopatia, complicação cardiovascular, sepse, complicações de transplante. É uma coorte, né, com uma carga alta de doença. E isso vai ser importante para a gente, porque nós estamos descrevendo o crescimento num grupo um pouco mais doente, apesar de ter muito mais representatividade do que qualquer coorte anteriormente descrita. Uma das coisas muito batidas no artigo é a questão dos dados ao nascimento, né? Então, foi observada uma mediana de peso de Z-score de menos 1,32 e de estatura de menos 0,87. Em mais da metade das crianças, né, quase 52%, era pequeno para a idade gestacional ao nascimento. E aqui eles batem muito na tecla de que o déficit ele já é intrauterino. Então, o artigo defende a hipótese clara de que existe um componente genético intrínseco na síndrome para a limitação do crescimento, que não é puramente uma consequência da colestase pós-natal, né? Dentre os diversos fatores que eles analisaram como associados à restrição de crescimento ao nascimento, o único que foi relevante foi a associação com displasia renal. Nenhuma outra associação fenotípica foi significativa, e aí eles fazem a hipótese, né, de que seria uma possível influência de desenvolvimento embrionário pela via NOT2, que é a via cometida na síndrome de Alagille. O comprimento não chama atenção em relação à mediana daquilo que a gente está acostumado a ver em crianças saudáveis, mas o peso sim, né? Por isso que a gente tem essa alta porcentagem de crianças aí com restrição de crescimento, né? Então, 2,8 quilos para o sexo masculino e 2,6 para o sexo feminino. E daí, finalmente,
vem as curvas de crescimento. Eu não vou me estender demais nessa questão das curvas, né? Mas eles colocam, então, 4 figuras que vão ser as curvas especificamente para cada um. E o que a gente consegue observar aqui, né? Primeiro, nessa curva do sexo masculino, a gente está olhando o peso. A primeira pergunta que eu me fiz é por que existe uma curva de 0 a 3 e depois uma de 2 a 18? Porque quem tem 2 ou 3 anos está você pode classificar ele ou aqui, você escolhe, né? E isso está discutido no artigo, realmente teve essa questão, e foi uma opção dos autores no método estatístico, tanto que na comparação com o CDC, eles apresentam essa variabilidade. No sexo masculino, os dados de peso, eles parecem um pouco mais juntos, assim, né? Um pouco mais agrupados, mas vocês veem que o desenho da curva representa bem a distribuição. No sexo feminino, quanto maior, quanto mais velha a menina fica, um pouquinho mais de heterogeneidade, de dispersão desses dados, acaba tendo um pouquinho mais de outlier, né? Em relação à estatura, os dados são mais unificados do que aqueles dados que a gente viu para peso, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Mas só olhar essas curvas não dá uma dimensão real. Eu não sei por quê, né? Os autores optaram por não colocar a comparação com o CDC no artigo principal. Ela está lá no material suplementar, mas como eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Eu trouxe para vocês para a gente fazer essa comparação, porque para mim o mais interessante do artigo está nas próximas figuras. Tá bom, a gente vai usar aquelas figuras para classificar o nosso paciente, mas o grande achado desse artigo está aqui, né? Então a gente vê a linha cheia, né, os achados encontrados para a síndrome de Alagille. Aqui a gente está olhando peso para idade e sexo masculino, e na linha pontilhada o equivalente que a gente esperaria da curva do CDC. E nessa comparação, por exemplo, com 3 anos, o percentil 50 do CDC, ele bate no percentil 90 da síndrome de Alagille. Enquanto que o percentil 50, né, a criança média da síndrome de Alagille, é a criança pequeníssima do CDC. Essa restrição, ela se mantém no sexo masculino, que a gente está falando de peso, mas diminui um pouco, é como se o menino conseguisse fazer um pouquinho de recuperação desse peso, né? Para as meninas, a gente tem um cenário, eu diria que parecido, mas ainda mais discrepante, né? A menina mediana do CDC, ela é gigante se ela tivesse Alagille, e a menina mediana do Alagille, ela tá lá no percentil 3, se a gente colocasse ela na curva do CDC, e isso persiste, né? Aquela melhora do peso na comparação da mediana não acontece, né, no sexo feminino. Então, de uma forma geral, uma criança mediana com síndrome de Alagille, ela é muito pequena se a gente coloca ela na curva do CDC. Essa diferença diminui um pouco com a idade nos meninos, mas nas meninas a gente não vê isso. E a gente vê um padrão, né, um pouco parecido, na verdade, mais marcante na estatura do que no peso, né? Então, começando pelos meninos, eu não vou ficar falando os números, porque eu acho que só confunde mais do que ajuda, mas a ideia é a mesma, né? A criança mediana do CDC é uma criança enorme se ela tivesse síndrome de Alagille, e a mediana do Alagille, ela é muito baixa se ela fosse colocada na curva do CDC. Os meninos recuperam um pouquinho ali no final, né? Não fica tão discrepante, né? Até nos percentis mais altos, eles se assemelham um pouco com as crianças do CDC. A altura estimada aos 18 anos, e aí utilizando a mediana percentil 50, para o CDC geral, né, população geral masculina, seria 1,76 m, para os pacientes com síndrome de Alagille, 1,71 m. Eu li esse dado e fiquei assim, só se for o Alagille da Europa e da América do Norte, que eu não tô para ver o menino que tem 1,70 m com síndrome de Alagille. Mas, né, realmente tem uma hiperrepresentatividade desses grandes centros, e nesse estudo, eu acho que uma das falhas é eles não contarem exatamente o número de crianças por centro, porque no outro estudo, que foi um estudo dos ácidos biliares, um centro ter saído do estudo representou a saída de 200 crianças.
Então, gente, só me contar quantos centros tem de um lugar não me diz nada, porque pode ter um centro com 3 pacientes, né? Mas, enfim, seguindo o feminino, isso para mim é um pouco mais condizente com a realidade, né? O CDC, uma estatura de 1,63 m no percentil 50 com 18 anos, e as meninas com síndrome de Alagille, 1,56 m. Isso para mim vai mais, né, de acordo com aquilo que é intuitivo para a gente que cuida desses pacientes, né? Então, o déficit permanece expressivo até o final da adolescência, e nas meninas isso é ainda mais acentuado, né? Um dos objetivos secundários era avaliar o longo prazo, e eles utilizaram diversos modelos, né, lineares, modelação estatística mesmo, para avaliar isso. E é bem interessante que eles viram que, num segmento de mais de 10 anos, para cada ano que passa, esses pacientes vão perdendo Z-score de peso e de estatura. Isso é mais pronunciado nas meninas, como as curvas mostraram, e isso persiste, né, mesmo depois que ajusta para o transplante, que é um achado novo, porque a gente tinha um pouquinho da ideia, né, de que o transplante, pelo menos eu tinha, e aí eu faço a minha culpa, de que o transplante era capaz de, né, restabelecer boa parte desse crescimento, mas isso vai de acordo com a teoria ou a hipótese de que existe um componente genético que aí tratamento nenhum, né, nem transplante, nem IBER, se a gente for entrar nessa discussão, vai ser capaz de reverter, embora, né, os tratamentos melhorem o crescimento desses pacientes. E como eu falei, fizeram um monte de análise de sensibilidade e viram que, de diversas formas que eles analisavam, os resultados eram bastante semelhantes. A puberdade foi uma coisa interessante de observar, que eu acho que eu acabei não frisando quando a gente passou pelas curvas, mas fica meio óbvio, eu vou até voltar aqui, principalmente, né, na curva feminina, né, é uma puberdade que faz uma acelerada, uma estirada muito menor do que aquela que a gente está acostumado a ver. Parece que no meio vai bem e no fim é quando a menina deixa de crescer. Então, é um padrão puberal que é diferente do estirão puberal que a gente está acostumado, né, a cuidar de adolescentes. Nos meninos, eles reconhecem que, né, faltou dados depois dos 18 anos, até porque essa é uma coorte pediátrica, isso pode ter levado a uma subestimação da estatura final, e aí tem menos pontos de dados dos meninos. Nas meninas, esse estirão é mais precoce e menos pronunciado, tá? Poucos dados realmente publicados sobre síndrome de Alagille e puberdade, e é uma das críticas que a gente tem da nossa dificuldade de manejar esses pacientes no momento de transição, né? E o que fica de mensagem bem central? Essas curvas, elas são curvas descritivas, né? Descritivas de como uma criança com síndrome de Alagille e fígado nativo cresce na prática. Não representa aquilo que eu gostaria que acontecesse com a minha criança. Isso é particularmente relevante no contexto de que nós temos novas terapias que mostraram mudar o crescimento desses pacientes, e a gente sabe o quanto mudou para cada uma dessas drogas, nos seus ensaios, nos seus segmentos, né, de longo prazo, mas é possível que a gente tenha subestimado o efeito dessas drogas de crescimento, sendo que, na verdade, né, a gente não tinha um padrão apropriado do que acontecia no crescimento dessas crianças por uma falha de entendimento. Uma das discussões importantes é que, se você está indicando transplante hepático por falha de crescimento, você precisa levar isso em consideração, talvez para não praticar um excesso de indicação. Mas vale lembrar que peso e estatura não refletem nutrição como um todo. Doença colestática, super importante ter avaliação antropométrica completa, avaliar circunferência de braço, avaliar dobras cutâneas, etc. É um estudo legal, é um estudo original, né? A gente, de certa forma, já sabia que o padrão de crescimento era diferente, mas não entendia propriamente como. E eu confesso que eu era um pouco cética, porque eu falava assim, eu não aceito muito essa teoria de que o paciente com Alagille cresce menos se o crescimento dele melhora com transplante com IBAT. Mas acho que esse estudo vem mostrar que sim, melhora, mas melhora dentro de um padrão limitado que é intrínseco da doença. E talvez, se a gente relativizar essa melhora que acontece, ela pode ser maior do que a gente esperava, porque crescer 1 cm tendo síndrome de Alagille significa mais do que crescer 1 cm não tendo síndrome de Alagille, né? Então, são diferenças que são mais pronunciadas nos primeiros anos de vida, persistem até a vida adulta, e, na verdade, nas meninas,
se acentuam e tem uma diferença de estatura final em ambos os sexos. Importante destacar que aqui é história natural, então não tem paciente transplantado, não tem paciente tratado com, né, a nova, não nova, na verdade, com a última classe de medicamento disponível, né, que são os inibidores da absorção de ácidos biliares. Eles foram excluídos desse estudo, são mencionados na discussão, né, porque a gente sabe que nos estudos que foram os estudos de lançamento dessas drogas, mostrou-se um aumento de Z-score de crescimento, mas estávamos utilizando curvas de população geral. Os autores concluem que, então, sim, os pacientes com síndrome de Alagille têm um padrão de crescimento, né, que é distinto, e essas curvas vêm para mostrar o que seria um crescimento esperado, que podem auxiliar a nossa prática clínica e, na verdade, podem também, né, uma das propostas dele que seriam úteis, né, na avaliação dessas novas terapias que tiveram esse ponto do crescimento avaliado, na verdade, provavelmente com a régua errada, vamos dizer assim, porque a gente não utilizou essas curvas. Era isso, gente. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.